Em rápidas palavras, eu quero registrar aqui hoje estranheza, indignação e fazer alguns registros. Primeiro, a estranheza do silêncio da oposição, dos grandes veículos de comunicação em relação às contas na Suíça. Eu fico imaginando, senhor presidente, se essas contas fossem da presidenta Dilma ou do líder do PT no Senado ou na Câmara. O barulho que essa imprensa, que os meios de comunicação, os grandes meios de comunicação não estariam fazendo hoje. Mas, na mesma curriola, tudo pode. Nos nossos lá, tudo pode. Quer dizer, aparece as contas na Suíça, os extratos já chegaram, e a oposição que vem alarindo, vem berrando aos quatro ventos contra o governo da presidenta Dilma, se cala, fica muda, não diz nada. Por que isso será? Não são eles os defensores do combate à corrupção, os defensores da justeza? Não, não são. Não são porque nos governos anteriores ao governo do PT, a corrupção não foi apurada. Foi empurrada para debaixo do tapete, foi engavetada. Então, eles se calam diante de um fato de tamanha magnitude, que está comprovado que é verdade. Mas onde está a revista Veja? Onde está a Isto É? Os grandes jornalões, as grandes redes de TV? Caladas. Caladas. Mas elas vão colocar aos quatro ventos hoje a decisão do TSE. Uma decisão, do meu ponto de vista, que é ilegal, embora tenha sido tomada num tribunal. É imoral, porque são contas aprovadas e que, segundo a própria membra do TSE, não existe indícios, não existe nada que comprove algum delito para que se possa reabrir a apuração, a investigação das contas de campanha da presidenta Dilma. É um tribunal movido muitas vezes pela pressão midiática, pelos gritos da oposição que não quer combater corrupção, quer sim voltar ao governo sem ter tido os votos necessários para assumir. Tenho ouvido aqui, desta tribuna, aqui no plenário do Senado, senadores da oposição dizer que o PT aparelhou o governo, criou 20 mil cargos. Mentira, não criou 20 mil cargos. Pelo contrário, o PT tem dado respostas ao crescimento das demandas que a sociedade pede, e as despesas do PT com cargo de comissão, governo do PT, do Lula, do presidente Lula, da presidenta Dilma, em relação ao PIB, são muito menores do que a do governo anterior. Os gastos em cargos e comissão são muito menores do que do governo anterior em relação ao PIB. E mais, cerca de 75% dos cargos em comissão são ocupados por servidores de carreira. E tem um dado muito interessante, revelado pelo IPEA, é que no governo do Partido dos Trabalhadores,
a gestão pública foi melhor qualificada. Os servidores de nível superior subiu de 44% para 62%. Os servidores de mestrado subiu de 2% para 7%. E os servidores de doutorado subiu de 0,2% para mais de 7%. O que demonstra que esse governo tem qualificado, sim, a gestão. Tem profissionalizado a gestão, uma vez que os cargos em comissão, inclusive os DS superiores, são majoritariamente ocupados por servidores de carreira. E aí, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores ouvintes, senhores telespectadores da TV Senado, nós temos ouvido que o PT tem aparelhado o governo. É mentira. O levantamento do IPEA revela para nós, senador Paim, que cargos em comissão filiados a partidos, não é o Partido dos Trabalhadores, não, é todos os partidos, é 13% dos nomeados. Apenas 13% de filiados a partidos ocupam cargo em comissão. Ou seja, 87% não são filiados a nenhum partido. Antes, isso não era assim. Mas isso é negado à sociedade brasileira porque os meios de comunicação não informam. Ao contrário, diz que aparelhou, não aparelhou. Os dados do IPEA mostram isso. Então, é preciso que nós paremos por 30 segundos. Só 30 segundos, não precisa mais do que 30 segundos. E nos perguntemos, como estávamos há 13 anos atrás? Melhor ou pior? Posso afirmar que, inclusive por dados econômicos, que estávamos muito pior. Por exemplo, a relação dívida-PIB, senador Paim, do governo, no final do governo FHC, era de 118%. Ou seja, é como se o cidadão que ganhasse R$1.000 devesse 1.180. A relação dívida-PIB hoje é de 51%. Ou seja, é como que o cidadão que ganha R$1.000 devesse só R$510 e não 1.180 para aquele que ganha 1.000. A realidade econômica e social do Brasil hoje é outra, muito melhor do que há 13 anos atrás. Há 13 anos atrás, para poder ter saldo na balança comercial, nós tivemos que o país foi ao FMI buscar 40 bilhões para cobrir o rombo que tinha de 4 bilhões e pouco na balança comercial e sobrar um saldo de 36 bilhões. Então, o que existe hoje é uma crise inventada do ponto de vista político para atrapalhar o momento de crise econômica que nós realmente temos, mas numa situação muito melhor do que há 13 anos atrás. E essa crise política é decorrente daqueles que perderam a eleição e não aceitam o resultado. Mas foi assim em 1954, quando Getúlio Vargas tinha ganhado a eleição, e a mentira, a calúnia, o denuncismo e a preparação de um golpe o levou ao suicídio para evitar o golpe. Mas foi assim também com Juscelino, que tirou a capital do Rio de Janeiro e trouxe para o Planalto Central, onde estamos hoje, a nossa Brasília, que tentaram derrubar o Juscelino, não conseguiram, mas
tentaram, em 1961, impedir que o Jean Goulart, que era o vice-presidente da República eleito, tentaram impedir que ele tomasse posse na renúncia do Jânio Quadros. E como ele conseguiu força política para tomar posse, o depuseram em seguida, porque não aceitava ter perdido as eleições. E hoje, numa articulação que envolve membros do Tribunal de Contas, que envolve até membros do Judiciário, que estão incrustados no STF, porque eu não posso entender diferente que um voto como aquele do ministro Gilmar Mendes, quando discutiu a questão do financiamento de empresa para as campanhas eleitorais, as acusações sem prova que ele fez, é porque ele é partidário desse golpismo que tentam colocar em curso, mas que a sociedade brasileira haverá de resistir. Veja bem, tudo que o Tribunal de Contas pediu de resposta ao TCU do governo foi respondido. O governo não fez nada que não fazia anteriormente e os outros presidentes tinham feito anteriormente. Não fez nada que fugisse da regra vigente. Mas agora, para somar ao golpismo, alguns entendem que precisa corrigir a regra depois do jogo terminado. Isso está errado, isso não é certo, isso é incorreto, é imoral, inclusive. Mas é porque faz parte da sanha golpista daqueles que não aceitam a derrota eleitoral. E porque temem que esse governo, dando certo, e esse governo vai dar certo, vão perder as eleições em 2018. Essa é a grande questão colocada, que esses senhores que se cala diante da denúncia das contas na Suíça, que se cala diante da denúncia, inclusive, saída na Folha de São Paulo, de que o relator das contas da presidente Dilma no TCU recebeu propina da Operação Lava Jato. Mas eles calam, porque interessa o jogo do golpismo que eles perpetram e tentam colocar em curso, mas que a sociedade brasileira haverá de impedir. Então, senhores e senhoras, presidente Paim, hoje eu gostaria de dizer essas coisas aqui, dado o espanto, a estranheza, a indignação da mentira perpetrada, repetida, constantemente, quanto um governo justo com a sociedade brasileira, quanto um governo que enfrenta uma crise que é internacional, que precisa da união do país, mas não encontra nesses senhores serviçais do capital internacional disposição de ajudar o país, mas encontra a defesa dos interesses particularizados de grupos e de pessoas e finge que eles não são corruptos. Como era no governo deles? Como é que foi o processo da reeleição aprovado no Congresso Nacional? Foi denunciado aos quatro ventos a compra de voto para aprovar a reeleição. Mas não é com eles. Claro que é com eles. Não é conosco, que no nosso governo vimos combatendo sistematicamente a corrupção. Eu termino deixando aqui meu sentimento de estranheza com o silêncio dos grandes meios de comunicação nesse final de semana e durante a semana, com relação às contas na Suíça e com a mudez da oposição que tem alardeado aqui tanta defesa ao combate à corrupção e se calam em defesa dos seus interesses e do desejo subterrâneo
de promover um golpe. Era isso. Boa noite a todos e todas e obrigado pela oportunidade, presidente Paim.